O disco seguinte do Faith No More, ele não iria consolidar a carreira da banda, não faria tanto sucesso, não teria um sucesso explosivo que o The Real Thing teve. O The Real Thing, de fato, sabe, colocou a banda na prateleira das maiores bandas da época, do início dos anos 90. Nos anos 90, que muita gente tem como uma década de bandas que na verdade se tornariam one hit single, são bandas que lançam uma faixa e que depois não conseguiriam dar continuidade às suas carreiras. A gente pode falar de Soul Asylum, The President of the USA, Ugly Kid Joe, que foram bandas que tiveram a sua fumacinha, né, como diz, conseguiram fazer a sua fumaça, o seu barulho, mas que não conseguiram sustentar suas carreiras, porque tinha muita banda e as bandas concorriam por um espaço. Mas eu continuei acompanhando a carreira do Faith No More, é uma das bandas que eu mais gostava, que eu mais se identificava, que eu achava que os músicos tinham muito talento, cada um no seu instrumento, mais o Mike Patton cantando. A gente pode usar como exemplo o Mike Burton, que depois passou a ser o baterista oficial do Ozzy Osbourne e era um cara absolutamente avassalador no exercício da prática da bateria. Ele tinha um som, além de ele ser um cara visceral, extremamente tribal também no som, ele tinha um som de disco, o som do disco do Faith No More de bateria era um som sempre muito redondo, muito bem encaixado, com as levadas do Billy Gold no baixo e com as pegadas de guitarra muito bem tocadas do Jim Martin. Então o Faith No More era uma banda assim estranha visualmente falando. Você olhava pro Jim Martin, o cara com um cabelo absurdo, igual o Bozo, de óculos vermelhos, e você podia não levar aquela figura visualmente a sério, ter literalmente um preconceito contra aquela figura, mas o Jim Martin era um guitarrista muito bom, com frases, com riffs muito bacanas, muito maneiros. E eu continuei acompanhando o Faith No More. E aí a banda lançou esse aqui, ó, Angel Dust. Eu me lembro que eu trabalhava no centro do Rio e eu ficava acompanhando pela revista ou mesmo já pela MTV quando que ia sair o disco novo do Faith No More. E eu trabalhava no centro da cidade, ali perto da Praça Tiradentes, e tinha uma loja de discos ali. Pra dizer a verdade, a loja de discos ainda existe, obviamente ela vende CDs hoje. E eu perguntei se tinha um novo álbum do Faith No More, o Angel Dust. E apesar de na época já ter um inglês muito ruim, eu me lembro da vendedora gritar lá pro fundo da loja: eu nunca mais esqueci isso. Esse disco aqui é um disco que eu curto pra caramba. Eu curto tanto esse álbum, tanto esse álbum, que uma das faixas desse álbum foi a faixa que eu entrei no dia do meu casamento. Isso mesmo que você está ouvindo, eu escolhi o Faith No More como trilha de entrada no meu casamento, no dia que eu me casei, ali em 1997. Eu entrei ao som de Midnight Cowboy, que na verdade é uma regravação de uma trilha de um filme muito conhecido de western, né, de estilo western, também sob esse título, Midnight Cowboy. E ele já começa com uma porrada chamada Land of Sunshine, que tem uma pegada, né, um groove de baixo, e vai, e aí tem Caffeine, tem Midlife Crisis. Esse disco aqui é um disco excelente, mas ele também mostra a consolidação do som do Faith No More para uma coisa mais metal. Por que eu estou falando isso? Os críticos da época, ali do início dos anos 90 até 1993, colocavam o Faith No More e o Red Hot Chili Peppers na categoria Funk Metal. Por que eles faziam isso? Porque como o Faith No More e o Red Hot Chili Peppers tinham dois baixistas muito bons e muito icônicos, muito das músicas nasciam a partir do groove deles. Então o pessoal falou assim, pô, isso aí tem a ver com funk metal. Só que na verdade o Faith No More e até propriamente o Red Hot, que foi para uma linha muito, eu diria, mais pop, mas isso é assunto para um outro vídeo, o Faith No More aqui está extremamente pesado. Esse disco aqui é muito legal, eu considero que ele tem um som muito melhor, a produção dele, né, o estado do som dele é muito melhor do que o anterior, do que o The Real Thing, que é de 1989. Então eu curto muitas dessas faixas aqui, até a Malpractice, que é
mais arrastadona tal, que é que eu menos gosto. Quando tá rolando o CD, eu não levanto a agulha, como eu falo, não, eu deixo rolar. Esse daqui pra mim é fantástico. Em seguida, a banda lançaria o King for a Day, Fool for a Lifetime, Rei por um Dia, Tolo pelo resto da vida, pelo resto do tempo, que é um disco que, assim, se a gente tivesse que... Faith No More quisesse enterrar a carreira dele, ele enterrou com esse álbum aqui. Quer dizer, ele não vai chegar a enterrar mesmo com esse álbum, a gente vai falar disso depois. Mas esse foi um disco que, apesar de ter canções muito legais, parece que o pessoal estava esperando que o Faith No More fosse manter aquela pegada divertida, meio que... Eu vou fazer uma comparação esdrúxula, mas com um approach meio Mamonas Assassinas, meio louco, sabe? Onde não se levavam a sério. Só para que vocês tenham ideia, aqui nesse disco, né? Para que vocês tenham ideia, aqui nesse disco, num dos clipes, se eu não me engano, de Everything Runneth, os caras estão, sabe, tipo, andando num chroma key que passa umas imagens que não tem nada a ver e cada um pega um instrumento do outro. Lembra quando uma banda ia tocar na Xuxa e o Praga pegava a guitarra, sabe? E o Dengue tocava bateria? Então, Everything Runneth, desse disco aqui, os caras estão nem aí na hora do clipe. E o público esperava que a banda mantivesse esse lado meio nonsense deles nos discos e nas faixas. E o King for a Day, Fool for a Lifetime é um disco de músicas pesadas, embora tenha aqui um sambinha, uma homenagem, um espaço que sobrou lá nos 69, os 70 minutos do CD. Eles colocaram uma faixa aqui em português cujo título é Caralho Voador, que é uma espécie de bossa nova, mas eu não levo essa faixa muito a sério. Tem gente que chama de genial, eu acho apenas mais uma faixa fazendo referência ao nosso país e também à língua portuguesa. Então esse álbum aqui, ele tem faixas muito legais, muito pesadas, e a banda estava demonstrando o quanto ela estava querendo levar o som para esse lado. Tanto é que esse disco aqui é o primeiro disco sem o Jim Martin. Ele tem o meu guitarrista preferido. Se eu não me engano, quem grava esse álbum é o Trey Spruance. Eu gosto muito desse guitarrista, porque ele é um guitarrista que ele vai fazer um casamento com o tecladista do Faith No More, o Roddy Burton, e eu gosto da maneira como ele arranja as canções. Eu sei que, obviamente, o cara não devia ser o patrão, afinal de contas, ele entrou depois, ele passou a engajar a banda quando a banda já tinha muito tempo de história. Aqui a gente abre uma curiosidade, há quem diga que o Faith No More já tenha a sua primeira formação em 1982, então faz bastante tempo. Então, de certo que o Trey Spruance não mandava nada aqui, mas eu gostava muito do casamento dele com os teclados. Esses teclados, né, a maneira do Rod tocar sempre foi uma maneira que me influenciou. Não sei se você sabe, mas eu digo, né, para os outros que eu toco teclado, o jeito desse cara tocar, de usar as camas, as harmonias simples, é uma maneira que eu gosto muito na hora de acompanhar, na hora de entender como o teclado funciona numa música pesada. O jeito que esse cara faz essas leituras é um jeito que eu admiro, é um negócio que eu curto bastante. Esse disco aqui, ele é híbrido, ele tem muita coisa pesada, e além do samba que eu falei, ele tem uma última faixa que eu considero uma música gospel no que diz respeito à estética musical. Just a Man, ele traz uma das melhores performances vocais do Mike Patton. Eu sei que esse vídeo pode ficar grande, mas eu não me importo, eu quero trazer informação e quero também trazer a minha opinião. O Mike Patton, ele está facilmente numa lista muito limitada dos maiores vocalistas de rock que eu já vi. O cara, ele consegue cantar com suavidade, ele consegue cantar uma balada como Easy dos Commodores com sentimento e emprestar uma interpretação segura numa balada como Easy. O cara pega uma música sobre o título Cuckoo for Caca, que é extremamente pesado, e sai gritando, se esgoelando igual um maluco, como se fosse um dos trabalhos dele no Mr. Bangler. O cara sabe cantar pesado, o cara sabe fazer
primeira, segunda, terça voz, o cara sabe tocar escaleta, ele tem uma segurança com a canção, ele consegue empolgar, mesmo que as letras do Faith No More não sejam letras que façam você pensar sobre a vida, mas o cara simplesmente ele é muito versátil, ele é muito eclético, certamente ele é um dos caras que eu, assim, curto mais ouvir cantando, e ele tem DNA. O que é DNA? É quando um artista que você ouve, você sabe que ele é. Você pega muita banda de rock que surgiu ali depois do início do novo século, que você não consegue identificar, porque todo mundo prefere uma escola de interpretação. O Mike Patton é simplesmente fantástico. É um dos melhores caras com o microfone na mão. Ele certamente é de um talento absurdo. Depois a banda viria lançar, esse aqui, Album of the Year. Sob esse pretensioso título de álbum do ano, esse aqui viria a ser a despedida da banda. Tem umas coisas aqui que eu curto bastante, sabe? Tem umas músicas aqui que eu acho que são assim fantásticas. Tem uma levada jazz, é impressionante. Você pode não gostar da pegada do Album of the Year, mas ele também mantém o hibridismo, a mistura que sempre caracterizou o Faith No More. O Faith No More nunca bebeu de uma só fonte. Você vai escutar, vai pegar os discos dele e vai ver as mais diversas influências, as mais diversas brincadeiras com a música. E esse disco aqui é o que eu menos gosto, é o que eu menos curto. Já traz um outro guitarrista, se eu não me engano é o John Hudson, que toca guitarra nesse disco aqui. E ele também tem uma pegada eletrônica, uma faixa aqui chamada Strip Search e a Ashes to Ashes, que tem uma batida eletrônica sem perder o peso. Esse aqui viria a ser a despedida do Faith No More, quando a banda, o Billy Gold ia mandar um e-mail para a imprensa dizendo: olha, Faith No More acabou, a gente está encerrando as nossas atividades. Em 2009 a banda voltaria a se reunir, foi uma festa na comunidade que curte o som da banda americana. Eles fizeram várias turnês, já vieram diversas vezes para o Brasil e, se eu não me engano, há um ano e meio, eles gravaram um disco chamado Sol Invictus, que particularmente eu não curti muito. Acho que a banda mudou muito o seu direcionamento musical, ela tá muito diferente, não tem nenhuma canção que faça com que eu fale assim, caramba, tá aí, como eu gosto de dizer, tá aí o DNA mantido, tá aí aquela verve por sempre fazer canções, né? O Faith No More, apesar de ser uma banda de metal e de brincar com estilos, de não se levar a sério, é uma banda que trabalha com canções, né? Então você tem Kindergarten no Angel of Dust, ou você tem Just a Man no King for a Day Full for a Life Dying. Aí você no The Real Thing tem várias canções, você tem próprio o The Real Thing, tem Surprise You're Dead, e você tem From Out of Nowhere e Falling to Pieces. Então todos os álbuns existem canções ali que você pode garimpar e falar assim, caramba, eu tenho aqui uma coletânea de músicas muito interessantes, muito bacanas, com as mais diversas influências, com as mais diversas escolas musicais, jazz, um pouco de hip hop, um pouco de música eletrônica, metal, enfim, é uma banda muito rica. Você escutar Faith No More, você está escutando uma banda muito rica, é uma das minhas bandas preferidas. Só que no Sol Invictus, eu escutei 2 ou 3 vezes, confesso que teve vezes que eu tive vontade até de parar de escutar, eu não consegui identificar aquela chama para a canção, aquele jeito de fazer música. E depois, vendo a banda tocando ao vivo, eu baixei algumas apresentações da banda, tanto no SWU como no Rock in Rio, eu não percebi mais aquela chama da banda tocando novamente. Talvez tenha sido um equívoco, paradoxalmente falando, o retorno do Faith No More do ponto de vista do entusiasmo. Mas pode ter sido também uma noite ruim ou uma impressão errada da minha parte, e na verdade os caras estavam ali se divertindo e fazendo o melhor
como sempre. Eu agradeço a sua presença por ter chegado até o final desse vídeo. Hoje a gente tá falando de Faith No More, uma das bandas que eu mais curto, uma das minhas bandas preferidas que eu curto bastante nesse mundo do metal. Se você não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva no meu canal. A gente já passou dos 1000 inscritos, eu agradeço você mais uma vez. Se você curtiu esse vídeo, que você dê seu like. Putz, é muito importante que você dê seu like nesse vídeo. Se você não gostou, seja sincero, não tem problema, você pode dar o seu dislike. Participa nos comentários, diz o que você achou do Faith No More, qual é o seu CD favorito, sua música favorita, onde você estava quando você escutou o Faith No More a primeira vez, se você vê influência do Faith No More em outras bandas, enfim, participe aqui nos campos dos comentários, porque eu estou sempre aí, a gente está sempre conversando. Eu não posso terminar esse vídeo sem mais uma vez mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e também pra você. Até mais!